Hoje eu estou aqui para comentar os dados americanos que saíram hoje. Foram dados de mercado de trabalho e também de atividade. De mercado de trabalho, a gente tem vários dados ao longo da semana. O primeiro deles foi o JOLTS, que mede a quantidade de vagas abertas, só que é o dado de novembro. E ele mostrou que a economia americana teve uma abertura maior de vagas do que o esperado pelo mercado e uma aceleração em relação aos dados de outubro. Ou seja, a economia americana abrindo vagas de emprego significa aí que a gente tem um mercado de trabalho um pouco mais apertado do que a gente tinha no mês anterior. A gente também faz uma análise comparando a quantidade de vagas em relação ao número de desempregados, para a gente ter uma noção se está aquecido ou não a quantidade de abertura mesmo, de oferta de vagas de trabalho para quem está querendo trabalhar. E aí a gente viu um aumento em relação a outubro também dessa relação, ou seja, apesar de também ter havido um aumento do desemprego em novembro, a gente teve um aumento maior da quantidade de vagas disponíveis. Então essa relação vagas por desempregado acabou aumentando, sugerindo que a gente tem mais vagas disponíveis por desempregado do que a gente tinha em outubro, sugerindo um mercado de trabalho um pouco mais apertado. Então, os dados do JOLTS, de forma geral, foram dados mostrando uma economia ainda mais aquecida do que a gente tinha visto no mês anterior. E isso acaba tirando um pouco o peso do Fed lá atrás, quando ele começou a achar que o mercado de trabalho poderia enfraquecer muito. Então, agora a gente tem ainda uma confirmação então, desses dados de que o mercado de trabalho não tem risco de fraqueza e agora a gente tem um Fed focado mais nos dados de inflação. E aí, passando para a análise da atividade, a gente teve a divulgação do ISM de serviços, que é um indicador qualitativo, mede quanto a economia está aquecida e pode ser um antecedente para o PIB. E esse dado é um dado de dezembro, é um dado mais recente, e acabou mostrando um aumento, um aquecimento da atividade de serviços. Na semana passada, a gente tinha tido o ISM industrial, que também subiu. Então, a gente tem tido aí, nos últimos dias, vários indicadores da economia americana mostrando uma economia ainda forte, resiliente e que deve ter um PIB aí forte também de curto prazo. Esse ISM de serviços, ele acabou vindo com uma composição favorável. Apesar do indicador do componente de emprego ter vindo estável, todos os indicadores que compõem esse índice estão acima de 50 pontos. Isso significa que é uma economia aquecida e que está melhorando na margem. E, além disso, tem um indicador adicional que também está nessa pesquisa, que é o indicador de preços. Esse foi um destaque também nessa divulgação, porque ele subiu muito no mês, ficou acima de 60 pontos. Isso indica que talvez a inflação de serviços ainda continue elevada e também é um sinal para o Fed que talvez deve até pensar em ficar mais tempo com os juros parados, porque a economia está dando sinais ainda de que a inflação pode ficar mais alta por mais tempo.